Vamos lá, pessoal, aqui tô um pouquinho diferente, né? Eu cortei o cabelo, comecei a gravar o vídeo num dia e acabei vindo para outro dia um pouquinho diferente, mas é a mesma pessoa, tá? Aqui quem vos fala é da Ferrari. Vamos aqui para o vídeo, vou explicar um pouquinho para vocês sobre o estocástico lento, tá bom? É um dos indicadores que eu utilizo. Então, primeiramente, o que é o estocástico? O estocástico ele é um indicador de momento, né? Ele mostra para você ali zonas de preço que já estão sobrecompradas, ou seja, o mercado já subiu demais, então está no momento, começa a mostrar um momento de descansar, de corrigir, e aí você consegue lucrar na baixa, né? Você consegue lucrar com a venda daquele ativo, trabalhar vendido, por exemplo, ou você pode também proteger os seus lucros, né, com stop gain, stop loss, ou justamente você pode finalizar ali um alvo, né? Opa, o mercado já está começando a querer voltar, então o que eu vou fazer? Eu vou garantir meu lucro, já saio ali. O estocástico me permite mostrar o que? Esse momento, esse movimento que já está sobrecomprado, né? E o mesmo vale para quando ele mostra uma zona que está sobrevendida, ou seja, o mercado de uma correção ou de uma nova queda, certo? E aí eu vou conseguir montar as minhas estratégias para poder entrar naquele ativo ou na minha estratégia de ações ou no próprio day trade. O estocástico funciona muito bem em gráficos maiores, tá? Mas também funciona em gráficos menores. Para day trade, pessoal, quando você quer refinar uma entrada, fala, opa, você está num momento legal, esperar um candle comprador ou um candle vendedor, a confirmação desse candle, o estocástico permite. Claro, uso só o estocástico? Não. Eu tenho ali minhas médias móveis, tenho bandas de Bollinger, que eu consigo ter um parâmetro melhor no mercado, né? Mas o estocástico, ele funciona muito bem mesmo, tá? E como qualquer outro setup, né, gente? Qualquer outro indicador. Como eu falei, não tem um indicador milagroso, não é sempre que você vai acertar uma entrada com o uso do indicador, mas ele vai te ajudar a ter um parâmetro e um ponto de partida, tá bom? Então aqui na tela você vai ver, deixa eu abrir aqui o Profit com vocês, tem aqui um gráfico, tem uns estudos que eu estava fazendo em Magalu, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente, então, beleza, tenho aqui então, Magazine Luiza, vende o canal de baixo, ok? Vamos pegar o estocástico aqui nessa região, que me mostra que acima de 80, 85, ele já me mostra que o gráfico está sobrecomprado, né? Como que eu coloco primeiramente o indicador? Você pode com o botão direito do mouse no gráfico, inserir o indicador, ou você vem aqui no indicadores, ok? Geralmente ele aparece aqui, ó, logo no começo, estocástico lento, senão você digita, ele já vai aparecer para ti aí. Estocástico lento, ok? Ele não vai deixar, porque eu já tenho e aí você insere o indicador. Você vai colocar no indicador um estocástico lento de 8 períodos, ok? E a média móvel aritmética de 3, que é o que eu utilizo aqui de parâmetro Vamos supor aqui, pessoal, diminuindo o gráfico para ficar fácil de enxergar. Toda vez que ele estiver aqui acima de 80, o estocástico. Então o que acontece? Toda vez que eu tenho essa zona de sobrevenda ou sobrecompra, abaixo de 20 ali, de 10 a 20, você já mostra aí que o gráfico está totalmente saturado. Aí eu mesclo com outros indicadores, como média móvel, perdeu média, aqui a venda perfeita, né? Mostra aqui um movimento de reversão, né? Esse gráfico de Magalu tá interessante para a gente analisar o estocástico. Não sei, às vezes quando eu estou gravando, gente, porque o mouse não vai junto. Então pode ser que às vezes o mouse apareça um pouco de lado, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos fazer no gráfico aqui para ficar fácil para vocês. Então vem aqui de um período de baixa, ok? Pegou um ponto de resistência, passou a ser suporte. Foi este ponto aqui, certo? E ele fez um pullback. O que é o pullback? Ele monta aqui um pivôzinho para voltar a cair. E aí ele monta aqui de novo para voltar a cair. Certo? Beleza. Então o que aconteceu aqui? Olha o estocástico.
né, utilizando o estocástico como ponto de venda. Então eu vejo que montou uma bandeira, ficou um pouquinho mais longa essa bandeira, mas foi uma bandeira de baixa, que aí ele replica aqui o mastro que foi montado em cima e foi, né, até multiplicou esse mastro, ok? E aí, onde que eu entro? Eu tenho como operar vendido na bolsa, né? Em vez de comprar ação, eu posso vendê-la. Eu posso trabalhar vendido, aí tem as margens de garantia lá da sua corretora, você tem lá as regras para trabalhar vendido, e aí você pode se informar melhor na sua corretora, tá? Mas vamos supor que eu quero vender Magalu. Ou, particularmente, eu já estou aqui com um parâmetro de venda. Olha o estocástico aqui embaixo me mostrando, me refinando essa entrada na venda. Por quê? Eu tenho aqui um ponto que está totalmente, tá mais que 90 pontos aqui, ó, comprado, né? Então ele já teve esse descanso e ele começa a ensaiar para poder cair novamente. O estocástico, junto com a média, apontou para baixo, cara, aí já começa a ficar esperto para poder entrar. E onde que eu tenho essa confirmação? No gráfico, né? Olha o candle de força vendedora que nós tivemos nesse ponto. Nós tivemos um primeiro candle de reversão, aqui já poderia ter entrado na venda, tá? Perdendo essa mínima. Mas esse candle de força vendedora me confirma essa entrada, junto com o estocástico. Eu tenho dois pontos aqui, por exemplo, vamos supor que eu entro vendido neste papel, 1000 papéis, né? Na hora que eu vendo aqui, por exemplo, o primeiro alvo eu poderia ter pego aonde? Eu poderia ter pego esse primeiro alvinho nesse suporte, né? Perdeu a média aqui bonitinho. Nossa, perdeu a média. Qual que é o primeiro alvo? Pode ser na resistência, na antiga resistência que passou a ser um suporte, né? Ó, se encontrou com outras médias, ó, 6% eu já teria de lucro aqui. Então é sempre essa dica que eu dou: faça redução parcial. O que é uma RP? Uma redução parcial. Entrei vendendo 1000 papéis, chegou aqui 6%, 7%, você vai estipular a sua meta. Né? Aqui seria importante, ó, liquida 500, né? No caso você estava operando vendido, nesse caso aqui, então você vai comprar 500 para poder garantir esse lucrinho, né? Stop no ponto de entrada, no caso teria sido aqui, né? Ou seja, se voltar e o ativo começar a subir, você não perde mais, você já está com lucro na operação, certo? E aí o estocástico me mostrou aqui uma possível venda, vendi, beleza. Perdeu suporte, aí vem embora. Né? Aí sim. Onde que seria o alvo, gente? Você tem aqui projeções de Fibonacci que você pode colocar, ou você pode colocar aqui, como foi uma bandeira, replica esse mastro, né? Pega aqui, ó, vendeu no rompimento aqui da bandeira, o alvo final lá embaixo, aí foi, né? Ele veio, chegou a fazer um pullback, mas depois ele foi, né? Então, o estocástico me mostrou, fiz um trade, teria feito um trade vencedor, justamente com o uso do estocástico lento. E aqui embaixo, olha que interessante, ele já começa a me mostrar que está sobrevendido. Ou seja, já é um ponto, ó, já estava aqui na região dos 20, né, mais ou menos, cadê o... pegar aqui, ó, tá vendo? Tava no 8, aqui já mostra para mim que a venda já estava cansada, vamos dizer assim. Então o papel provavelmente ia ter um repique aqui, ou para reverter a tendência, ou para voltar a cair. Nesse caso, como diversos fatores, principalmente no setor do varejo, ele volta a cair, né? Aqui, ó, nesse período, ele me mostrou essa possível reversão de tendência novamente, ó. E onde que eu vejo aqui no gráfico? Ó, você tem aqui um movimento, ele veio, vendeu e no mesmo candle voltou, mostrando esse pavio gigantesco, né? Então isso aqui já me mostra que a ponta vendedora, melhor dizendo, já vem perdendo força, né? E compradores começam a operar. Na verdade, muita gente que vendeu aqui em cima, agora começa a já chegar no alvo do vendedor, né? Então automaticamente você começa a liquidar a posição. E aí o que acontece? O preço começa a entrar muitas ordens de compra, né, devido ao stop gain. E aí o preço volta a subir novamente. Começa a ter compra, o preço sobe. Ok? E aí aqui no estocástico me mostra onde que eu poderia operar na compra, aqui no repique, rompendo a máxima desse candle aqui, né?
tendência baixista. Eu não entraria. Depois de ter entrado já numa baita, numa venda dessa, quem vendeu aqui de cima e pegou até lá embaixo, ó, o cara pegou aqui até que 20% em 5 dias, é muita coisa, né, gente? É quase o dobro aí da nossa Selic, é praticamente 1 ano e meio, 2 anos de poupança, né? Te pagou em 5 dias, seria um baita de um trade. E aí tudo bem, né? Quem não entrou na venda, quis pegar um repiquezinho aqui nessa resistência como uma alvo final, e foi, né? As Mary taca aqui, ó. E foi, né, gente? O negócio veio, fez o pivô de novo, fez um pullback para voltar a cair, né? E aí o estocástico, olha que legal, o estocástico me mostra outra venda aqui. Começou a apontar para baixo, claro, sempre não é só esse já é um parâmetro, né? Para você que não opera muito, para você que compra a longo prazo, para você que opera o swing trade mais no médio e longo prazo, o estocástico é uma excelente ferramenta para você saber o ponto de entrada, né? Como eu disse no outro vídeo, tudo bem, por mais que eu compre a longo prazo, mas não é legal você comprar um ponto bom de compra. É importante, né? Você pagar bem, independente se é para position ou se é para swing trade, tá bom? Então aqui, ó que legal, mais uma vez, né? E aí tem outros indicadores, perdeu média, as médias começaram a apontar para baixo. Onde que é o meu possível outro vendendo aqui? O estocástico está me mostrando venda, ó, perdeu média, aqui eu já teria vendido de novo, tá? E aí, cara, ó, outros pontos importantes, eu sempre marco, no outro vídeo que eu mostrei para vocês um pouquinho do mini índice, eu sempre marco, independente do papel, se é o índice, se são ações, eu marco os pontos anteriores, né? Como eu sempre digo, o gráfico ele respeita aí os movimentos passados, né? Principalmente quando tem gap aberto, ele tende a voltar. E os movimentos se repetem, gente. Então são pontos importantes. Por que eu marco esses pontos de suporte e resistência? Ele vai poder servir para você de parâmetro, né? Para você ter aí um ponto, um stop gain, por exemplo, você consegue ter. Beleza? Então aqui a gente tem o estocástico, né, no papel da Magalu, para servir como exemplo. Vamos pegar outro ponto aqui, ó. Mesma coisa aqui, né, gente? Ó, eu tenho aqui, quando começa a ficar muito aberto assim, ó, fecha um pouquinho o gráfico, você consegue ter uma visão melhor, tá? Isso aqui eu tô no gráfico diário para poder enxergar direitinho. Aqui é a mesma coisa, né? Depois de um baita de uma queda, é o que é importante, tá vendo? Esse pontinho aqui, ó, essa linha, eu já tinha marcado ela anteriormente num ponto que no passado também tocou. E olha como o mercado veio e respeitou esse ponto. Teve um pullbackzinho e a mesma coisa, voltou a cair o ativo, né? Ele veio até essa retração. Se você tivesse traçado Fibonacci, pode ver que também vai dar mais ou menos nessa região. E o ativo vem perdendo, beleza? E aqui embaixo começa a ficar sobrevendido de novo. Olha, chegou a 1 ponto alguma coisa. E aqui me mostra nessa região, ó, tá totalmente sobrevendido, né? Então já está começando a querer tomar um respiro para voltar a subir, e foi isso que ele fez. Olha como o estocástico é legal, gente, que isso aqui ajuda demais. Esse indicador é um dos mais interessantes que você tem aí para ter mais uma percepção na hora certa de comprar e de vender, tá bom? Então, beleza, ele voltou. Aqui em cima, olha só como ele veio, tá vendo essa linha, gente, de resistência? Foi um suporte, passou a ser resistência, olha como veio. Então serve de parâmetros, então sempre marquem os pontos, né? Entra no gráfico, está tentando comprar uma ação, entra no gráfico dela, vai no período maior, né, diário, semanal, marcam pontos importantes, porque o gráfico tende a voltar. E aí vai servir de o quê? De referência para você na próxima compra ou na próxima venda que você for fazer daquele ativo, tá bom? Então eu tenho aqui um movimento totalmente sobrevendido, e aí aqui começou uma recuperação do ativo novamente, né? Onde eu teria começado a compra? Aqui teve gente que já comprou. Eu, sinceramente, eu gosto de esperar o movimento confirmar. Onde eu teria comprado? Aqui, ó. O rompimento desse candle verde, tá? O stop, teve gente que passou um pouquinho de nervoso aí, porque o negócio veio, voltou para poder subir novamente, normal, né? Mas ó, o stop aqui embaixo não foi acionado.
mercado tem muito disso, às vezes ele pega o teu stop e volta a subir, isso acontece muito, por isso que você tem que ter um planejamento, um plano de trade antes de entrar naquela compra, né? É importantíssimo isso. E aí foi, né? Mesma coisa, mesma ideia do lado. Só que aqui a diferença é que em vez de você vender o papel, você vai comprar, né? Você vai trabalhar comprado esperando a valorização. Aqui de Magalu, no caso, ela foi, né? Foi bonito depois, né? Então, se ela foi bonito, né? Rompeu, ó, andou 12% em 5 dias, um baita no trade. Tem um gapzinho aberto, poderia ter sido um parâmetro de saída, tá? Mesma coisa, comprei 1000 papéis, vende 500 e coloca o stop no ponto de entrada e os outros 500 papéis você deixa, por exemplo, aqui seria um alvo importantíssimo, e foi, né? Depois ele até passou do alvo, mas não tem problema, alvo bom é alvo no bolso. 27%, cara, em 12 dias, né? Sempre comparando, por exemplo, com a renda fixa, eu sempre comparo, é inevitável isso. Eu tenho a Selic hoje a 11% ao ano, o papel aqui está me dando 27% em 12 dias. Eu tenho 2 anos e meio de poupança aqui em 10 dias. Por isso que é muito bom o swing trade, né? E quando você sabe o que você está fazendo, melhor ainda, alavancar os nossos ganhos, né? Beleza, pessoal? Então aqui, ó, outro ponto também, ó, tá sobrevendido, ó, já tá na casa dos 20, já começa a ficar sobrevendido, tá na hora de comprar, né? E aí no gráfico você sempre reforça essa entrada. Espera um candle comprador, espera romper e deixa aí. Beleza? Então eu tenho aqui o gráfico de Magalu como exemplo, mas isso serve para qualquer ativo, tá? Você vai vir aqui, por exemplo, para refinar, deixei no gráfico diário, mas para swing trade, coloca no semanal também, ó, vamos dar uma olhadinha no semanal, ver se os pontos fazem sentido, mas fica um pouquinho mais. Olha o semanal como é importante, ó. Olha aqui a gente consegue ver, cada candle é uma semana aqui, tá? E é muito mais preciso, né? Um gráfico maior, você consegue ter melhor a direção do mercado. Entenderam? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, nessa região já começa a apontar para cima, ó. E é justamente onde tenho aqui um acúmulo de movimento comprador, né? Qualquer candle que for rompido aqui para cima é onde você vai entrar comprando, né? No caso aqui foi, e aí se você refinar para um gráfico diário, você vai chegar lá nos estudos que a gente fez. Beleza, pessoal? Então aqui a venda, a compra, gráfico de Magalu, mas por exemplo, vamos pegar aqui Helber, a mesma coisa, né? Batendo 95 ali, começou a apontar para baixo, opa, olha, eu tenho aqui diversos parâmetros, eu tenho aqui, ó, fechando fora da banda de Bollinger, né? Bollinger sempre tende a voltar para as médias móveis, e aí eu tenho um candle de força gigantesco vendedor, né? Perdeu totalmente a força, depois já de deixar um paviozinho. Então é um outro parâmetro que eu tenho aqui para poder entrar vendendo no ativo, né? E aí o candle de força vendedor me confirma isso. E aí o estocástico, vamos pegar aqui, ó, o estocástico começou a apontar para baixo, gente, aqui, ó, perdeu média. Eu tenho diversos parâmetros aqui para poder saber que o papel vai cair. Vamos supor que eu venho comprado, eu entrei comprado aqui, né, no passado, e o papel foi, ok? Já fiz redução parcial aqui, provavelmente aqui, vou aqui esturricando o stop gain, e aí provavelmente muita gente já foi estopada, por isso que teve esse candle de força vendedor. Quem comprou embaixo começou a proteger lucro, e na hora que pegou o stop, o ativo veio performando para baixo. É um indicador que me ajuda bastante nas minhas decisões de swing trade. Estou trazendo aqui para vocês de graça. Teve gente que me cobrou para me ensinar isso aqui, porque é muito importante a gente compartilhar o conhecimento. Esse é o meu intuito com vocês nesse canal, compartilhar esse conhecimento. E o mínimo que eu peço para vocês, humildemente, é que curta esse vídeo, compartilha com os amigos, com quem vocês acham que vai conseguir também utilizar essas informações. E não se esqueça de se inscrever no canal.